Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Eu queria conversar hoje um pouquinho com vocês sobre uma frase que eu já ouvi muito, né? Tá com medo, vai com medo mesmo. E é uma frase muito interessante, porque ao mesmo tempo que ela quer... só dá um oi aqui. Ô, Murphy. É Gemma. Ao mesmo tempo que ela quer... Ao mesmo tempo que ela quer... Desculpa, gente. Um momento, ó. Mãe. Ao mesmo tempo que ela quer te dar coragem, né? Te motivar a fazer alguma coisa, ela é um pouco, vamos dizer, sem empatia, né? Porque a gente é como se dissesse que o medo, ele tá atrapalhando, né? Ele não é bem-vindo. E o medo, ele é bem-vindo, porque se não fosse pelo medo, a gente não sobrevivia por tantos anos, tá? Então, o medo tá lá para proteger a gente, ok? O medo não é um problema. O problema é quando a gente deixa o medo tomar conta. Então, essa frase, tá com medo, vai com medo mesmo, vamos repensar, tá? Então, se eu estou com medo, é porque eu preciso me proteger de algo. Eu tô com medo de que algo ruim aconteça comigo se eu fizer aquilo, ok? As pessoas corajosas, elas não fazem, não é que elas não sentem medo, né? Todo mundo tem medo, porque isso é uma emoção natural do ser humano, né? Quando a gente tá frente a uma situação um pouco mais complicada, vamos dizer assim, que a gente sente aquele medo, existem 3 formas da gente lidar com aquilo, e cada um lida de uma forma diferente, tá? Então, a gente tem o freeze, fight or flight, que é quando a gente congela, né, de luta ou de fuga. Então, existem as pessoas que quando elas estão frente ao medo, elas congelam, elas param, elas não sabem o que fazer e elas ficam ali, elas não têm reação, tá? Então, a gente pode pensar nisso quando, por exemplo, alguém que foi assaltado, por exemplo, né? Existem muitas pessoas que elas ficam paradas e elas não sabem o que fazer, elas simplesmente não reagem, né? A parte da luta, que é o fight, é quando a pessoa vai pra cima, por exemplo, do ladrão, alguma coisa assim, ela reage contra aquilo que tá acontecendo. E o flight é quando a pessoa foge, é quando a pessoa sai correndo, né? Então, isso também é característico de cada um, né? Então, essa pessoa que ela tem mais coragem, ela talvez seja do tipo do fight. Então, ela não se bloqueia, ela não paralisa frente ao medo, mas ela encara o medo, tá? E muitas vezes essas pessoas também podem encarar esse medo sem um planejamento, ok? Então, assim, a coragem, ela é maravilhosa, mas ela também pode ser um pouco complicada se a gente não se prepara para encarar a situação, né? Então, as pessoas que têm o fight, muitas vezes elas podem ir para alguma situação que fica pior, de a gente se colocar numa posição ainda mais difícil porque a gente não planejou, a gente deu um passo, mas a gente não planejou como que seria esse passo. E o pessoal do flight é a pessoa que não vou, né? Ela recua, ela desiste, ela não faz, tá? E a pessoa do congela, ela fica ali, ou às vezes ela não quer pensar sobre, às vezes ela ignora o que tá acontecendo. Então, como que a gente poderia lidar com esse medo que nos bloqueia? Lembrando que o medo tá ali porque ele quer nos proteger. Então, eu só preciso entender do que eu tô com medo. Qual que é o meu inconsciente, ele tá tentando me proteger do quê? Qual é o medo? Ele tá achando que vai dar o que errado? Qual é o errado, né? O que é o errado? Uma vez que eu entendo o que é o errado, o que eu tô com medo, por exemplo, se eu quero abrir um business, eu tô com medo de abrir um business. Por que eu tô com medo de abrir um business? Porque eu vou investir dinheiro, não sei se vai dar certo, eu não sei se as pessoas vão querer fazer as coisas comigo, eu não sei, eu quero abrir um business, mas eu não sei do que eu quero abrir, então eu tenho medo de abrir alguma coisa que não é, depois eu perceber que não é o que eu queria. Então, a gente precisa realmente listar quais são as questões ali que tá me trazendo esse medo de fazer aquilo que eu quero fazer. Uma vez que eu fiz isso, eu vou para uma outra coluna, que é o que eu vou fazer para
diminuir o máximo de risco dessas coisas acontecerem. Bom, se para isso não acontecer, o que eu preciso fazer? Ou, para eu diminuir o máximo de risco para isso acontecer, o que eu vou fazer? Então, se eu quero abrir um business e eu não tenho ideia do que abrir, e aí eu tô com medo de abrir e depois perceber que eu fiz alguma coisa errada, o que eu tenho que fazer para que eu não chegue nesse nível de perceber que eu fiz alguma coisa errada? Ou, se eu tô com medo das pessoas não virem comprar comigo, o que eu preciso fazer para diminuir, para não chegar nesse risco, né? Faço essa lista. A terceira coluna ali é, bom, e mesmo eu fazendo tudo isso, se isso acontecer, o que eu vou fazer? Então, se eu abrir um business, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer para diminuir o risco de estar fazendo uma escolha que depois eu vou perceber que não é a que eu queria, se lá na frente realmente não era o que eu queria, o que eu vou fazer? Ou, se eu abro um business e as pessoas não estão me vendo, não estão vindo comprar comigo, ou enfim, o que eu tenho que fazer? Eu preciso melhorar o marketing, eu preciso fazer mais boca a boca, eu preciso fazer campanhas, enfim, eu vou precisar pensar em resolver esse medo. Eu preciso resolver o meu medo. Essa é a chave. As pessoas que têm coragem não quer dizer que elas não tenham medo, elas resolvem o medo. Ok? Porque na minha concepção também não é prudente muito essa frase, tá com medo, vai com medo mesmo, porque você não se prepara e aí você mete os pés pelas mãos. E a ideia aqui não é essa. Se eu já tô com medo e eu vou lá e faço e não me preparo, eu posso sair e ir para uma situação muito pior, né? Então, se eu quero começar a investir meu dinheiro e aí eu tenho medo de perder o dinheiro. Ah, tá com medo, vai com medo mesmo. Aí eu ponho todo o meu dinheiro num negócio que eu nem sei o que é. Eu posso ter um resultado muito pior do que se eu tivesse segurado um pouco mais, se eu tivesse estudado, se eu tivesse pensado, bom, e se eu colocar o meu dinheiro aqui e não render tanto quanto eu queria? Então, se acontece, para eu não me frustrar tanto, o que eu posso fazer? Talvez eu comece com uma quantia menor. Não preciso botar todo o meu dinheiro lá. Eu diminuo, vejo como é que vai indo, ponho mais um pouco, ou acho que não tá legal, tiro, vejo outro lugar. Então, gente, essa frase, tá com medo, vai com medo mesmo, é um pouco complicada. Ela é maravilhosa para motivação, mas ela não resolve, né? Ela não resolve a questão do medo. Ela não te dá o suporte, a base para você realmente ir bem. Você ir com a consciência tranquila. Você ir preparada ou preparado para o que vier. E isso é o mais importante, tá? É a gente se preparar para o que pode acontecer. Porque senão eu posso me colocar numa posição pior. E quem quer ir para um lugar pior, né? Ninguém. Então, pensem no medo de vocês, tá? E, de novo, as pessoas corajosas não são as pessoas... Não quer dizer que elas não têm medo, ok? Elas se preparam, elas vão. Elas não deixam o medo paralisar. Elas pensam na solução. Como eu vou resolver esse medo? Beleza? Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Vocês sofrem com essa questão do medo? Vocês se bloqueiam para fazer alguma coisa por uma questão de medo, por uma questão de ansiedade, não sabe o que vai acontecer? E manda esse vídeo também para alguém que precisa entender como lidar melhor com medo. E salve esse vídeo também para toda vez que você se vê numa situação que você tá se segurando de novo por causa do medo, lembrar o que você precisa fazer. Beleza, gente? Beijo!